Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. A partir de hoje nós inauguraremos um novo Conexão Legal. Um Conexão Legal que eu teria o prazer de apresentar com relação ao primeiro Fórum Brasileiro de Pesquisa. Fórum este que está sendo realizado aqui em São Paulo. E que você de casa vai ser o nosso convidado especial. Nós estaremos, a partir de hoje, apresentando uma série de 6 programas, com todas as palestras proferidas no nosso fórum. Você de casa é o nosso convidado para ingressar no nosso site idc.org.br e ter acesso às demais palestras, porque hoje nós estaremos apresentando a palestra do querido professor Ives Gandra da Silva Martins. Aliás, professor este que fez a abertura do nosso fórum. Fique com ele, professor Ives Gandra, primeira palestra, Conexão Legal, primeiro Fórum de Pesquisa e Globalização do Instituto Internacional de Direito Comparado, com o tema Globalização, Monopólio Estatal e Lei Postal. Aproveite. Verdade de falar sentado, porque recentemente sofri uma intervenção cirúrgica na coluna e hoje sou um ciborgue às avessas, com dificuldade de andar, cheio de pinos e de placas. Quero cumprimentar a mesa, encontro e revejo queridos e velhos amigos, como o ministro Delgado, a Mauri Mascaro Nascimento, honradíssimo do convite do Regis e do Leandro Pinto, as eminentes professoras, eminente procurador. E o tema que foi solicitado por Leandro para falar, dividido em 3 partes, globalização, monopólio estatal e lei postal, me causou, de início, uma certa preocupação, porque, aparentemente, nós temos 3 temas diversos para serem tratados, buscando entender o processo do serviço postal dentro desse contexto de globalização da economia e do direito, dos monopólios que se fazem. Gostei muito da observação do professor Regis de Oliveira e faço aqui uma observação sobre o currículo dele. Ele é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e foi presidente da Associação dos Magistrados, desembargador e presidente do Instituto Latino-Americano de Magistrados, de tal forma que militou, inclusive também em executivo, um homem com a experiência de professor, de advogado, de juiz, de desembargador, de parlamentar e também do Poder Executivo, porque foi, durante algum tempo, embora breve, prefeito da cidade de São Paulo. Dentro desta linha, esse reconhecimento à figura do presidente do Instituto, achava que valeria a pena que os senhores conhecessem essas outras facetas, se é que já todos não o conhecem. Nós estamos vivendo hoje uma realidade que é impossível desconhecer. Aqueles que procuram analisar o Brasil apenas olhando internamente, não percebem que, efetivamente, o mundo mudou completamente depois da queda do Muro de Berlim, e independente de blocos que se formam, de tentativas de retomadas do que se denomina das teorias bolivarianas, marxistas ou semelhante, o mundo hoje vive, efetivamente, do ponto de vista econômico, uma absoluta globalização. Essa globalização da economia se transforma também numa globalização do direito, porque todas essas relações devem ser organizadas, reorientadas, a partir de uma integração de todas as sociedades neste mundo maior, em que é maior do ponto de vista de horizontes que se abrem para todos os cidadãos do mundo, e é menor na medida em que, efetivamente, todos nós ficamos muito mais perto de tudo através dos meios de comunicação, de internet, da velocidade das notícias, do conhecimento, da cultura. Dentro dessa linha, eu gostaria de colocar um pouco de retrospecto histórico para entender que esse fenômeno foi um fenômeno decorrencial da Segunda Guerra Mundial e da formação, inicialmente, de espaços regionais. Quando estava para terminar a Segunda Guerra Mundial,
fez-se duas tentativas extremamente importantes que resultaram, embora com falhas iniciais, em soluções que terminaram dando o caminho para essa globalização que só começou a ser visualizada a partir da queda do Muro de Berlim. Eu digo com a reunião de Bretton Woods, que gerou o Fundo Monetário Internacional, e a reunião que gerou a Organização Internacional, a ONU, a Organização das Nações Unidas. Esta foi bem sucedida, ao contrário da Sociedade das Nações da Primeira Guerra Mundial, porque todos os países passaram a integrar e entendendo que nós não poderíamos, com o próprio avanço da tecnologia de destruição da humanidade, passarmos a imaginar novos conflitos globais sem que o próprio globo pudesse estar em risco. E a ONU, ao contrário da Sociedade das Nações, com os seus percalços, com as suas dificuldades, com as comissões que foram criadas, com a integração, inclusive, de natureza econômica, com os grupos da ONU dedicados à economia, à agricultura, a provocar, a estudar, inclusive, fenômenos como da fome, da pobreza, de apoio a diversos países, tudo isso permitiu que tivéssemos um foro onde se pudesse discutir os grandes temas internacionais. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional, com a sua derivação com o Banco Mundial, e é interessante que o Fundo Monetário Internacional não é um fundo, é um banco, e o Banco Mundial não é um banco, é um fundo, porque o Fundo Monetário Internacional, de rigor, ele cuida da estabilização do meio de troca no mundo inteiro, que é a moeda. E, desta forma, tem mais a formação de um Banco Central Mundial do que propriamente de um fundo. Enquanto que o Banco Mundial não é um banco propriamente, porque é um banco de investimentos, de promoção de políticas sociais, etc., razão pela qual a sua função maior não é emprestar como fundo, não é corrigir, não é colaborar para dar estabilidade à moeda, mas é, fundamentalmente, apoiar planos de recuperação, de crescimento, de desenvolvimento social, política e econômica das nações. Meu nome é Leandro Pinto. Eu sou vice-presidente do IIDC, Instituto Internacional de Direito Comparado, e nós temos um compromisso toda semana com você, cidadão, para lhe mostrar um pouquinho mais do direito comparado e dos seus direitos enquanto pessoa brasileira. Eu convido você a estar conosco no www.iidc.org.br. Lá você poderá, por exemplo, indicar pautas para o Conexão Legal e indicar também convidados. Meu muito obrigado e até a próxima. As relações internacionais sempre foram o principal alicerce do desenvolvimento humano, desde as relações comerciais, sociais e culturais. Esse mesmo direito não só é indispensável nesse contexto, mas serve como instrumento de desenvolvimento social, moral e essencialmente ético. Foi assim que todas as nações se desenvolveram. O Instituto Internacional de Direito Comparado tem como missão aprimorar e estabelecer normas mais claras do desenvolvimento da sociedade. Filie-se ao Instituto, preencha sua ficha e ganhe um livro do Dr. Regis de Oliveira. É fácil, entre no site www.iidc.com.br, clique em Cadastre-se, preencha o formulário e concorra ao livro. Olá, retornamos com o segundo bloco, e aliás a segunda parte da palestra proferida pelo professor Ives Gandra. Nesse segundo bloco, o professor Ives continua com a sua evolução histórica a respeito da lei postal e de todo o contexto que abrange o nosso país e o monopólio. Você de casa é o nosso convidado para ingressar no iidc.org.br e rever não só esta palestra, mas também as demais. Você, pelo site, pode ter acesso, aliás, às 6 palestras antes do nosso programa aqui na TV Justiça. Aproveite o show do professor Ives Gandra na segunda parte do nosso programa. Povo, território e poder. Um povo, território e poder tem-se a soberania e pouco nos importaria com o que aconteceria fora. Lembra a Mauri, Delgado e eu
que nas nossas aulas de direito internacional público e privado eram matérias que nós estudávamos para complementar a nossa cultura jurídica, mas não como matérias que deveriam ser exercidas com profundidade. Hoje, desconhecer esta realidade, principalmente no comércio internacional, no direito tributário, no direito econômico, no direito de marcas e patentes, etc., no direito de trabalho e no direito penal, porque cada vez mais nós temos a própria Organização Internacional do Trabalho intervindo diretamente numa série de resoluções. Nós estamos com esta globalização como uma realidade e todos aqueles que trabalham no campo do direito têm necessidade absoluta de começarem, se estão voltados apenas para o mercado interno, a entender os mecanismos, os direitos, os institutos, as regulações que temos nesse campo. Nós mesmos sentimos na área de direito econômico, e eu sairei daqui porque, infelizmente, ontem morreu um dos meus mais queridos amigos e titular de Direito Econômico da Universidade de São Paulo. Eu fui titular de Direito Econômico e Direito Constitucional da Universidade de Mackenzie, o professor Geraldo Vidigal, e o seu corpo está sendo velado agora. Ele faleceu ontem na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu, saindo daqui, vou diretamente para lá. Mas no próprio campo do direito econômico, o que nós vemos é esta realidade. A Organização Mundial do Comércio definindo em políticas que cada nação deve adotar no campo de competitividade internacional. E esta competitividade internacional demonstrando que, efetivamente, nós estamos a caminho de uma regulação cada vez mais universal sobre todas as relações econômicas. E é interessante, embora o direito de retaliação, que é dado pela OMC, cada vez que as práticas de um país demonstram subsídios ou combate à livre concorrência, embora elas não sejam aplicadas de imediato, e muitas vezes os países utilizam mecanismos não jurídicos para evitar a retaliação, como, por exemplo, a não compra de produtos do país que vai retaliar, nós estamos, entretanto, demonstrando que há sinalizações que mais cedo ou mais tarde terão muito mais eficácia do que aquelas que ainda hoje têm um sentido mais moral do que prático. Então, esta é uma realidade. A globalização é uma realidade da qual nós não podemos fugir. E esta realidade nos leva a pensar um pouco no Brasil, na medida em que esse quadro em que o Brasil se insere é um quadro que, a meu ver, como um velho professor de direito, modesto advogado provinciano, eu estou absolutamente convencido que nós temos que refletir. E temos que refletir porque, muitas vezes, nós nos iludimos com os dados apresentados ou com alguma realidade que é apresentada pelas autoridades como sendo o melhor para o país e que o país está vivendo num céu de brigadeiro. Então, eu vou trazer alguns dados que, em nível de globalização, me preocupam profundamente como um estudioso da matéria. Primeiro, o governo anterior, quando entregou ao presidente Lula o governo, nós tínhamos uma participação no PIB global de 2,92%. Vale dizer, com toda a crise do governo anterior, que teve o grande mérito de dar a estabilidade à moeda, vale dizer, nós ainda vivemos, depois de 16 anos, com a moeda estável. O Brasil tinha, com a crise que pegou mundial de 4 anos, uma participação de 2,92%. O Fundo Monetário Internacional publicou há 15 dias atrás, ou 3 semanas, qual será a projeção da participação no PIB global, no PIB mundial do Brasil, em fins de 2010. E a projeção, considerando que o Brasil deve crescer 7,1%, vale dizer, contra 4,6%